Atenção, vamos começar conforme o combinado. Estamos iniciando o treinamento Investimentos Inteligentes, o que você precisa saber para investir melhor. E a partir deste treinamento, nós teremos semanalmente uma palestra sobre educação financeira, sempre às terças-feiras, neste horário às 21 horas. No momento, com exceção da próxima semana, que será Carnaval, que ao invés de fazermos na terça-feira, nós vamos fazer esta palestra na quarta-feira, às 21 horas. A palestra da semana que vem é Desmistificando a Bolsa de Valores. Na outra semana, na terça-feira, também Desmistificando a Bolsa de Valores. E depois nós vamos ter palestras sobre previdência privada e sobre fundos imobiliários. Tivemos ontem sobre fundos imobiliários, vamos ter sobre mercado futuro, introdução a opções e outras palestras e cursos, sempre de terça-feira as palestras e sempre durante a semana nós teremos cursos em datas variadas. Bom, como eu apresentei anteriormente, meu nome é Newton Marques, eu sou gestor da Verelo Investimentos e da Verelo Corretora de Seguros. A Verelo Investimentos, no momento ainda se chama WI Investimentos, e fui convidado pelo ICDF, Instituto de Coaching e Desenvolvimento em Finanças, para poder estar acompanhando vocês e fazer estas palestras sobre finanças. Eu trabalho com o mercado financeiro ou na área financeira desde 1989, no mesmo ano em que eu comecei a estudar economia no Mackenzie. Desde então, tenho dedicado a minha vida à área financeira e, em especial, à educação financeira, mais precisamente nos últimos 3 anos. Eu espero que vocês tenham uma boa palestra, que vocês curtam a palestra e vocês podem fazer perguntas no momento em que acharem oportuno. Nosso chat está ali aberto. No momento, eu estou aqui como a Newton fazendo a palestra e tem uma outra pessoa fazendo a moderação do chat, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos então começar a falar sobre investimentos inteligentes. Vamos lá. Quem é a XP Investimentos? A XP Investimentos tem mais de 100 mil clientes por todo o Brasil, mais de 10 bilhões de reais em custódia e cerca de 450 escritórios de investimento geridos por assessores de investimento certificados pela CVM e pela Bovespa, BMF Bovespa. É a maior corretora de varejo do Brasil e o maior shopping center financeiro da América Latina. Entre as empresas da XP Investimentos, nós temos a XP Educação, que já formou aproximadamente 500 mil de alunos em todo o Brasil. São mais de 6 mil alunos frequentando seus cursos todos os meses e mais de 500 cursos por mês. Dentro desse trabalho da XP Educação, o ICDF, o Instituto Coaching e Desenvolvimento em Finanças, tem feito um trabalho de divulgação e de melhora do pensamento econômico e do desenvolvimento econômico dos seus parceiros. E o ICDF tem tentado, ao longo desse tempo, levar esse conhecimento a todas as pessoas. E nessa parceria, na área de finanças especificamente, foi escolhida a XP Educação e acabaram me fazendo um convite para fazer estas palestras. O que significa ser o maior shopping center financeiro do Brasil? Significa que você encontra numa única cesta ou num único local
todos os produtos que você tem de investimento. Então, isso é importante porque você tem não só o melhor, mas o maior shopping center financeiro do Brasil. Vamos falar um pouco da nossa economia nos últimos 38 anos? Talvez você que esteja assistindo essa palestra não tenha 38 anos, talvez você tenha um pouco mais, um pouco menos. A grande maioria das vezes nós temos visto que pessoas com menor idade têm participado das nossas palestras. Menor idade que eu digo abaixo de 38 anos. Mas nos 19 anos anteriores aos 19 últimos anos, né, de 75 a 94, o Brasil passou por 6 padrões de moedas diferentes. Antes da vinda do real, nós tivemos Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, e assim foram trocando CRV até nós estabelecermos em 1994 esse padrão monetário que vocês conhecem hoje, já fazendo 20 anos, que é o real. Nós tivemos naqueles primeiros 19 anos 6 presidentes da República. Nos últimos 19 anos nós tivemos apenas 3 presidentes da República. 16 presidentes do Banco Central e nos últimos 19 anos apenas 6. A evolução da nossa economia nos últimos 19 anos foi bem significativa se nós considerarmos o cenário externo e outras referências. Nós tínhamos um salário de $75 e a grande promessa do então candidato Lula era fazer com que o nosso salário mínimo alcançasse os $100, porque aí sim o brasileiro teria dignidade para viver. Hoje o salário mínimo é de $308 e nós bem sabemos que com esse valor não é possível ainda ter dignidade para sobreviver. A inflação era na época de 916% ao ano, e em 2013 foi de 5,86% ao ano. Mas por que saber disso? Porque o que mais importa quando nós falamos de investimento é quanto isso representa no seu bolso com os seus investimentos. Em 94 você tinha, além da inflação, um juro real de 23% ao ano. O ano passado o juro real ficou aproximadamente em 3,64%. Você vê uma diferença aí de praticamente 20% de juro real no ano passado em relação a 19 anos atrás, quando foi implantado o Plano Real. O cenário atual fez com que nós vivêssemos um momento inédito para as aplicações. Antes você podia colocar tudo num investimento conservador, como um CDB ou uma caderneta de poupança, e você teria gordos rendimentos todos os meses. Só que esse momento deve ficar só na memória, porque o novo cenário exige que você dedique atenção na escolha dos seus investimentos. Você precisa aprender um pouco mais, buscar conhecimento, buscar oportunidades de fazer bons investimentos com bons retornos. E se a gente analisar o histórico da taxa de juros nos últimos 15 anos, nos últimos 14 anos, nós vamos ver que a taxa Selic, que era a taxa que referenciava ou que referencia os juros pagos pela economia, caiu de 19% em 2000 para 9,5% em 2013, chegando abaixo de 8% em 2013, e no momento acabou de sair a notícia do Banco Central, que o Banco Central aumentou a taxa de juros para 10,75%. É uma forma, um instrumento de conter a inflação, mas é um instrumento que encarece o custo do dinheiro, que encarece o investimento, por isso os empresários são tão contra o aumento da taxa de juros, porque investir no país para a produção está cada vez mais caro. Mas, ao mesmo tempo, para os investidores, quem detém o capital e aplica no mercado financeiro, em títulos financeiros ou na área financeira, tem bons retornos, porque isso aumenta os juros que eles recebem. Só que isso também impacta na inflação e impacta uma série de coisas. Mas vamos ver a taxa Selic menos a inflação para ver quanto que você ganhava efetivamente? Em 2000, a inflação foi de 6%, você teve 13% de juro real. Em 2004, a inflação foi de 7,6%, deu 8,4% de juro real. E em 2013, nós tivemos 5,86% de inflação, 3,6% de juro real.
Você vê que ao longo do tempo, mesmo a Selic abaixando, o juro real caiu muito mais do que os pretensos 10% da baixa da Selic. Agora vamos ver como é que é o histórico desse juro real, considerando a Selic e o IPCA. Você vai ver ali em 1992 que nós tínhamos 35,3% da taxa Selic e em 98, 26,27%. Grave esses números, porque se nós considerarmos o valor médio de juros reais nesta época, entre 93 e 98, para você dobrar o seu capital em termos reais, eram necessários apenas 4 anos. Se você tinha 100 mil reais, em 4 anos você tinha o poder de compra de 200 mil reais. Ou seja, era 20% de juro real na década de 90. Já nos últimos anos, como os juros reais ficaram próximos de 3% ao ano, esse valor, para você dobrar o seu capital investindo em juros reais ou deixando no mercado financeiro, você teria aproximadamente 20 anos se você usasse só a taxa Selic para controlar os seus investimentos ou se reajustasse exclusivamente pela taxa Selic. Tá? Então, você vê que você precisa de 5 vezes mais tempo para ter o mesmo resultado financeiro. Isso mostra o quê? Que você precisa buscar outras alternativas se você quiser mudar ou melhorar a sua rentabilidade. Tá? O juro real no mundo, nós temos países com altos juros reais e o Brasil ainda é um dos campeões de juro real, acima de 3% ao ano. A China também tem acima de 3% ao ano e você tem países como Hong Kong, que você vê aqui mais à sua direita, ou Holanda, que estão com juros negativos de 2% ao ano. Significa que se você colocar o seu dinheiro, 100 mil reais, para render juros em qualquer um desses países, teoricamente no Brasil, você põe 100 mil, depois de um ano você tem 103 mil reais. Se você colocar na Holanda, você coloca os mesmos 100 mil, depois de um ano você tem 98 mil reais. Ou seja, o seu dinheiro encolhe ao longo do tempo e não cresce se você não buscar outras alternativas de investimento. O que é um shopping center financeiro? Imagina o shopping aí onde você está, no seu bairro, na sua cidade, em que você tem aí 100, 150, 200, 300, 500 lojas, todas elas oferecendo produtos diferentes, das mais diversas marcas, das mais diversos bolsos, ou seja, vocês têm ali produtos para todos os gostos e todos os bolsos. Uma camisa branca é uma camisa branca. Você pode ir no shopping da sua cidade e comprar uma camisa branca por 30, 35, 40 reais. Como você vai achar uma mesma camisa branca por 300, 400, 500 reais? As duas são brancas, mas uma delas se encaixa no seu bolso, uma delas se encaixa na sua necessidade. Então você tem a liberdade de escolha. Todos os estabelecimentos, teoricamente, têm a mesma visibilidade. E você, como consumidor, tem a oportunidade de comparar esses produtos e escolher, através do preço, o melhor custo-benefício para você. No shopping, é assim que você faz compra. Você vai às compras, passeia, olha, define aquilo que você quer e executa a compra. Busca o produto adequado, compara preços e marcas no mesmo lugar e escolhe o melhor custo-benefício, como eu já falei. Em um shopping center financeiro, basicamente você faz a mesma coisa. Você tem ações, fundos de investimento, mercados futuros, imóveis, renda fixa, previdência, seguros, das mais diversas marcas como Itaú, Bradesco, HSBC, BNP Paribas, Credit Suisse, Mafre, BTG Pactual, Banco do Brasil, Sul América, ou seja, todas essas marcas ou todos os produtos destas marcas num único lugar. Através de uma única conta, de um único cadastro, você tem acesso a essa infinidade de produtos. Hoje a XP tem no mercado financeiro mais de 1000 produtos diferentes para você escolher. Um deles se adequa ao seu perfil e à sua necessidade. Se você não quer mexer com ações, ou não quer trabalhar com ações, não quer investir em ações, você tem os fundos. Se você não quer os fundos, quer uma coisa um pouco mais
conservadora, tranquila, você tem a renda fixa, você tem o investimento em imóveis. Tudo isso vai depender da sua necessidade ou da sua, conforme o seu perfil, conforme o seu perfil de investidor, que nós chamamos de switchability. Num banco, como é que funciona? No banco, se você vai no banco, você vai ter os produtos do banco. O CDB é do banco, o fundo é do próprio banco, a previdência é deste banco, o seguro desse banco, e você pode comprar títulos públicos ou ações através desse banco. Você não vai conseguir no Bradesco comprar um CDB do Itaú ou do HSBC, e nem no HSBC comprar um CDB do Bradesco. Eles trabalham apenas com os produtos da sua própria marca. E é necessário que nós façamos comparação antes de fazer qualquer tipo de compra. Segundo a Charles Schwab, que é o maior banco, a maior corretora de investimentos, o maior escritório de investimentos dos Estados Unidos hoje, 88% dos americanos pesquisam pelo menos 3 preços antes de comprar alguma coisa para sua casa. Mas no momento de investir, muitos deles não fazem pesquisas em busca das melhores alternativas. Se você vai comprar um carro, por exemplo, como você vê aí nesse gráfico, 80% pesquisa em 3 lugares antes de decidir pela compra. Passagens aéreas, 77%. Hoje você tem acesso aí aos grandes portais de vendas de passagens, que você olha se o preço da passagem que o teu agente está te cobrando está dentro daquilo que você imagina, ou você pode ir direto nos 3, 4 sites de viagens e escolher uma. Televisão, você faz a mesma coisa. Grill para churrasco, mais da metade dos americanos, ou praticamente metade dos americanos, fazem 3 orçamentos antes de decidir a compra. E só 17% dos americanos fazem 3 orçamentos antes de decidir um investimento, ou seja, pesquisam antes de tomar a sua decisão de investimento. Se nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo em investimentos, e você pode gostar ou não gostar deles, ou do estilo de vida deles, mas eles sabem como investir ou sabem como guardar o dinheiro deles. Tanto que tiveram a crise em 2008, passado aí 5, 6 anos, já estão se recuperando e já estão levantando e já estão voltando aos níveis de consumo que eles tinham pré-crise. Você vai fazer um financiamento, mais da metade compara financiamento taxa de juros. Você não vai simplesmente no seu banco, vai lá, toma um empréstimo e o que tiver ali é o que é. Você tem que comparar, você tem que buscar informação. Sabe por quê? Porque quando você tem um shopping financeiro, você não paga mais do que aquilo que vale esse produto que você está adquirindo, no caso, em investimento. Por que isso é bom para você? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já viu o preço de um Toyota Corolla em alguma loja? Tem ideia quanto é que vale? Modelo top de linha? Podemos falar em, talvez, em 50 mil reais, 60 mil reais? Um pouco mais, né? Modelo top de linha perto de 80 mil reais. Agora, esse já é a foto do modelo novo, se eu não me engano, que sai agora em março. Você pagaria 500 mil reais num Corolla? Tudo bem, você não vai responder, eu não vou conseguir te escutar se você me perguntar, mas eu tenho a impressão, se você me responder eu não vou escutar, mas eu tenho a impressão que você não pagaria mais do que 70, 80 mil reais no Corolla 0 km. E por que a gente paga, às vezes, no investimento, mais de $500 mil para ter uma coisa que vale 60, 70, 80 mil reais? Vamos ver como isso funciona? Por que você não paga o $500 mil? Exatamente por isso. Porque você tem conhecimento, você pode comparar, há várias concessionárias, você pode olhar no jornal, você tem um mercado já maduro de compra e venda de automóvel. Você não passa sufoco por não conhecer o valor das coisas. Agora, mesmo com tudo que tem acontecido no Brasil, com tudo que tem acontecido na nossa economia, o brasileiro tem poupado mais, ele tem levado mais informação ou buscado mais informação para fazer os seus investimentos e tem aumentado o número de brasileiros que investem. Se você colocar aí quem não tem nenhum investimento,
Em 2005, 65% da população brasileira não tinha nenhum tipo de investimento. Hoje caiu para 51%, ou em 2011, segundo a pesquisa Ibope-Ambima. Já na caderneta de poupança, você tem, diferentemente, tem crescido o número de poupadores na caderneta de poupança. Ou seja, se 51% dos brasileiros, ou 49% dos brasileiros estão fazendo algum tipo de investimento, 44% desses estão investindo na caderneta de poupança. Ou seja, tem buscado produtos mais conservadores, produtos mais que se imagina que tem uma garantia melhor, mas que tem uma baixa rentabilidade. Rentabilidade da poupança, né? Vamos ver aí a rentabilidade nominal da poupança. Vamos considerar a antiga, né? Não a poupança nova, a de 6,17% mais a TR. Se você olhar aí nos gráficos, você vai ver que em 1996 ela rendeu 16,34% e já em 2012 ela rendeu 6,47%. É a mesma caderneta de poupança, nós não estamos nem considerando a nova lei de 2012 que alterou a rentabilidade da poupança. Mas se a gente colocar aí a inflação, você vai ver que a rentabilidade real da poupança em 2002 ficou negativa e em 2012 ela ficou muito próximo da inflação. Então, muitas vezes a rentabilidade da poupança é ilusória, pois ela apenas vai corrigir a inflação e não vai trazer necessariamente te dar um rendimento real em que você possa aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo. E investimento, ele é feito para isso, para que você possa aumentar a sua rentabilidade, possa aumentar o seu ganho e possa melhorar a sua capacidade financeira ao longo do tempo. Então aí nós temos a rentabilidade real da poupança antiga, 0,63% ao longo de 2012. Isso significa que se você tivesse colocado 100 mil reais na caderneta de poupança em 2012, depois de um ano você teria tirado 100 mil reais e 100.630 reais. Se você dividir isso por mês, dá aproximadamente R$51 por mês. Dá para você pegar a sua esposa, seus filhos e pagar metade de um lanche no McDonald's para eles. Se cada um pedir um lanche, você ainda vai ter que complementar. Não dá nem para você sair uma vez por mês. Imagina você guardar dinheiro durante toda a sua vida e investir 100 mil reais para ter direito de comer 2 ou 3 lanches do McDonald's todos os meses. Tem muito pouco retorno real disso. Então, 6,47% da caderneta de poupança e menos 5,84% da inflação dá uma rentabilidade real da caderneta de poupança de 0,63%. Poupança versus inflação versus CDI em 2013. Isso é um acumulado de janeiro a setembro de 2013. O CDI foi de 5,59% neste período, a inflação foi de 3,79% nesse período, a poupança antiga teria rendido 4,09% e a poupança nova 3,54%. De novo, vamos ver aqui que a poupança antiga ganha de pouco da inflação, pouco mais de 0,3%, e a poupança antiga, a poupança nova, perde feio da inflação em 2013. Então, isso é um cenário muito ruim para quem tem investimentos e para quem tem o dinheiro na caderneta de poupança. Mas a poupança eu estou seguro. Afinal de contas, ela é garantida pelo governo federal? Não. Ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC garante até R$250 mil por CPF por instituição. Se você tem uma aplicação no banco qualquer
e no banco XYZ, e você pegar essa instituição, você tem 250 mil na poupança, 250 mil do CDB e 250 mil numa LCI, por exemplo, que também é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, se essa instituição XYZ vier a falir, você não vai receber os 750 mil reais. Na verdade, você vai receber só 250 mil, porque é por CPF, por instituição, e não por CPF, por produtor. Então, você tem o CDB, que é uma boa opção, você empresta dinheiro ao banco e recebe uma remuneração, também é garantido pelo FGC, nos mesmos valores de 250 mil reais. E você tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, também coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, e é isento de imposto de renda para pessoas físicas. Mesma segurança, mas com uma rentabilidade muito superior. Vamos lembrar só o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Bancário, que é igual à taxa de juros, que é igual à Selic. Então, se a Selic hoje foi para 10,75, a partir de hoje o CDI passa a ser 10,75, que é a referência que existe no empréstimo entre instituições financeiras. Entre todos os títulos emitidos entre os bancos, é cobrada a taxa de 10,75 ao ano, que é a taxa Selic. O CDI atual, ou o CDI de 2013, na média era 9,18%. O CDI acumulado nos últimos 12 meses, 7,37%. E nos últimos 5 anos, 59,31%. Isso é só para você ter uma referência de quanto deveria ter rendido um investimento que você tem no CDI ou num CDB atrelado ao CDI ou qualquer tipo de fundo atrelado ao CDI. Se a gente considerar a poupança versus a LCI, no investimento de 30 mil reais, a rentabilidade deste fundo ou desta LCI foi de 96% do CDI. Vamos comparar os ganhos? A LCI tem 8,81% de retorno bruto em 12 meses. A poupança antiga, 6,3%. Ambas são isentas de imposto de renda. Então, ambas tiveram o mesmo retorno líquido depois de 12 meses. Isso de ganho nominal. Se nós pensarmos que disso temos que descontar a inflação, a rentabilidade acumulada nos 12 meses, então, real, seria 2,95% da LCI contra 0,44% da caderneta de poupança. Ou seja, nós temos aí mais do que 5 vezes mais rentabilidade através de uma LCI do que numa caderneta de poupança, mesmo considerando a caderneta de poupança antiga. Mesma rentabilidade, maior rentabilidade, mesma segurança, mesmo fundo garantidor de crédito até 250 mil reais. Retorno mensal aproximado de 0,51 na caderneta de poupança e 0,72 na LCI. É uma diferença de 0,2%. Você imagina que isso não é muita coisa? Vamos ver no impacto a longo prazo, um retorno líquido mensal de 0,6 e um retorno líquido mensal de 0,5. 0,1% em 15 anos, se você tinha 100 mil reais, significa que você teria algo como próximo de 300 mil reais. Teria 293 mil reais depois de 15 anos, só por causa de 0,1% de rentabilidade a mais que você tenha no seu investimento. Tá? Então, é importante e é necessário no momento em que você tem juros beirando aí os 11%, em que você tem a inflação beirando os 6%, que você busque um comparativo de retorno real, não retorno nominal. Quanto que você está ganhando a mais todos os meses, ou quanto você pode ganhar a mais por fazer uma comparação, ou por buscar um especialista em finanças para te ajudar. Impacto no longo prazo, nós estávamos falando em 0,21% no longo prazo. Se a gente pegar o ano 0 na caderneta de poupança e o ano 20, ou seja, 20 anos depois, você tem 1.695.000
R$1.000. Se você pegar o retorno mensal de 0,72 de retorno mensal, você tem no ano 20, 2.797.000. Quase o dobro, só porque você fez uma comparação e tomou a decisão de fazer um investimento muito mais inteligente. Então, investimentos inteligentes significa buscar mais informações, buscar maior conhecimento, buscar entender o mercado em que você atua. Eu não sei que área você trabalha, eu não sei se você é um médico, eu não sei se você é um advogado, eu não sei se você é um dentista. Perdão. Eu não sei se você é um estudioso, eu não sei que área da vida você trabalha. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que independente da sua área de atuação, para você chegar no ponto que você chegou, de começar a buscar informação para investimentos, você teve que estudar. Você teve que buscar informação. Você dedicou tempo para isso. Se você vai comprar um imóvel, não importa qual seja o tamanho desse imóvel, qual seja o valor, você vai pesquisar sobre esse imóvel, você vai buscar informações sobre esse imóvel, você vai buscar a documentação desse imóvel, você vai procurar saber se a vizinhança é condizente com aquilo que você imagina que você quer viver ou criar a sua família ou fazer um investimento. Você gasta tempo com isso. Então, gaste tempo também para buscar informações daquilo que você precisa ou daquilo que você pretende investir, daquilo que você pretende, onde você pretende colocar o seu dinheiro. Porque isso pode fazer toda a diferença. Nesse caso aqui, a diferença foi de praticamente o dobro no seu patrimônio, desde que você tenha buscado mais conhecimento ou tenha buscado mais informações e através de uma assessoria especializada. Busco mais rentabilidade. Você quer mais rentabilidade ainda? Você pode investir em grandes empresas. Em vez de você comprar um CDB do banco, você compra uma debenture. É um título de crédito que as empresas usam para receber, para fazer investimentos. Você tem a CCR, que é a Camargo Correia Rodovias, que é dona aí de algumas rodovias aqui em São Paulo, as Lojas Americanas, AES Eletropaulo, a Anguera Educacional, BNDES, não vou fazer nenhum comentário do BNDES, Vale, Vivo, Petrobras. Essas empresas, para poderem se desenvolver, para poderem se capitalizar, elas emitem, em vez de pegar o dinheiro no banco e pagar os juros bancários, elas emitem o que é chamado de debenture, que podem ser conversíveis ou não em ações, mas que você tem a liberdade de emprestar esse dinheiro para essas empresas a um juro pactuado previamente de um IPCA mais 2, 3, 4% ao ano, que você vai ter garantido aí a inflação mais uma taxa de juros. É uma outra oportunidade de investimento que existe no mercado. O que garante o pagamento é a saúde financeira de cada uma dessas empresas. Claro que você hoje emitir uma debênture de uma determinada empresa muito conhecida aí que recentemente perdeu 98% praticamente do seu valor de mercado no último 1 ou 2 anos, você vai pensar 2, 3 vezes. Mas numa Lojas Americanas, numa Vale, num BNDES, que é do governo federal, você tem um pouco mais de segurança de fazer este empréstimo. Um exemplo, a Brasil Telecom emitiu uma debenture de R$11.000 que estava pagando IPCA mais 5,95% ao ano. Os últimos 12 meses, então, essa debenture rendeu 11,81%, a poupança rendeu 6,3%. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda e essa debenture, no caso, tem um imposto de renda de 15%. E lembrando aqui, conforme a simulação do Banco Central, considera os ganhos anuais para imposto de renda de 15%, é necessário manter a aplicação por mais de 720 dias ou aproximadamente 2 anos. Então, o retorno líquido 10,04% por ano e a poupança 6,3%. Se eu descontar a inflação, 4,18% contra 0,44%. Quase 10 vezes mais por ter emprestado dinheiro para a Brasil Telecom
por ano por ter pesquisado, por ter buscado mais informação. Um retorno muito maior. E com esse retorno você pode fazer mais coisas ou acumular capital mais rápido e de repente até se aposentar mais rápido. Mas qual é o risco de eu comprar um CDB, uma LCI ou uma debenture através da XP? É o mesmo que comprar dos bancos, porque o risco está na instituição que emite, ou seja, está no emissor. Se você compra um CDB do Bradesco através da XP, você só não vai receber se o Bradesco, por acaso, vier a quebrar. E se o Bradesco quebrar, até R$250 mil, você ainda tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o risco está atrelado à instituição que emite o papel para você, não ao intermediário. Quer um exemplo mais claro? É sempre bom lembrar, risco é sempre do emissor do produto e não do distribuidor. Tá? Quando você vai comprar um imóvel, você, cliente, vai lá, compra um imóvel, você vai comprar através de um corretor. O risco não está no corretor, o risco está no imóvel, na construtora não entregar, no apartamento não ficar pronto, no vendedor não entreter a documentação. Então o corretor só faz a intermediação e ele só recebe se a intermediação for concluída com sucesso. Ninguém faz uma proposta para um imóvel e o proprietário não aceita e ainda assim tem que gastar com o seu corretor de imóveis. Uma das formas de você minimizar o risco é você diversificar. O Brasil hoje tem mais de 40 instituições bancárias, tem mais de 100 gestores de fundos. Então você pode diversificar, em vez de ter todo o seu patrimônio numa caderneta de poupança. Vou pôr na caderneta de poupança no banco XYZ, que é um banco atrelado a tal conglomerado financeiro, esse banco não quebra nunca. Mas ele pode não quebrar nunca. Mas se acontecer, você não vai receber os seus R$720 mil de volta. Você vai ter apenas R$250 mil. Além do que, na caderneta de poupança, você tem uma rentabilidade muito menor do que uma carteira de CDBs diversificada em vários bancos. Além de você garantir 100% do seu patrimônio, você tem uma rentabilidade melhor. Existem outras opções? Claro. Você pode comprar títulos públicos, NTN, LTN, LFT, que tem a garantia do próprio governo federal. Apesar do momento que o Brasil ultrapassa no cenário internacional, o Brasil ainda é considerado um país soberano e com uma economia relativamente estável. Nós temos um caixa bastante folgado, acima dos 300 bilhões de dólares, o que dá para liquidar as nossas contas e deixar as nossas contas tranquilas, talvez por isso que nós não tenhamos sofrido tanto com a crise de 2008 quanto outros países sofreram. E esses títulos, então, têm a garantia do governo federal, possuem histórico de rentabilidade muito superior à poupança, e você tem opções de títulos pré-fixados ou pró-fixados, indexados pela inflação, indexados à taxa de juros. Você vai escolher dentro do menu de opções aquilo que você quer. Por exemplo, vamos considerar aí a rentabilidade dos títulos públicos versus a caderneta de poupança. O rendimento líquido, a rentabilidade líquida, já descontada a líquida de 15% de imposto de renda nos títulos públicos. Vale lembrar, toda a rentabilidade em que você não é isento de imposto de renda, você está sujeito a uma alíquota. E tem gente que fala, não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta, né? Até virar governo, mas ninguém gosta de pagar imposto. Já que eu não gosto de pagar imposto, eu não vou manter o meu dinheiro na caderneta de poupança, porque dessa forma eu estou isento de imposto de renda. Só que aí eu abro mão da rentabilidade. Olha lá, a poupança nova rendeu 11,68% nos últimos 24 meses, considerado o período de fechamento de 31 de agosto de 2013. Nenhum dos títulos públicos ficou abaixo da caderneta de poupança. O que rendeu pior foi a LFT, que rendeu 15,74%. E todas ficaram acima do CDI, que era 15,35%. Nesses números aqui, lembre-se que já está descontado 15% de
imposto de renda nesses títulos, tá? E também no CDI já está descontado. São valores líquidos. Você receberia 15,35 contra 11,68. É preferível pagar o imposto ou é preferível ficar isento do imposto de renda? Eu tinha um amigo que por muito tempo me deu aula de motivacional e era um grande instrutor. Gosto muito dele, até hoje é meu amigo. Ele falava o seguinte: o que eu mais gosto é de pagar imposto de renda e quero pagar imposto de renda alto. E todo mundo dava risada, porque imagina, quem é que gosta de pagar imposto de renda? E ele falava o seguinte: porque significa que quanto mais eu estou pagando imposto de renda, mais eu ganhei. E o que importa é ganhar, no final das contas. Então, o que importa aqui? 24,93 depois que você pagou o imposto de renda, ou 11,68 se você ser isento do imposto de renda? E eu ficaria tranquilamente com os 24,93. Outros tipos de investimento. Fundos de investimento. Existem algumas categorias dentro da Anbima. A Anbima faz a divisão por tipos de produto. E um dos produtos é o chamado referenciado DI. Esse referenciado DI é um fundo de investimento atrelado que busca ter a rentabilidade do CDI ao longo da sua existência. O Hiperfundo Bradesco, nesse caso, tem aí prêmios especiais de 100 mil em CDBs, 25 mil, R$300, vários prêmios, só que ele tem uma taxa de administração de 3,9%. Essa taxa de administração come boa parte da sua rentabilidade. A taxa de administração é aquela taxa que o gestor cobra para administrar o dinheiro aplicado. Então, se você coloca 100 mil reais, você sabe que o Bradesco vai te cobrar R$3.900 para administrar o seu dinheiro no ano seguinte. Se você tem uma inflação aí, uma Selic de 10,75, então você vai ter aí uma rentabilidade média de 6%, 6,5% ao ano. Será que é isso que realmente aconteceu? Você teve 60% da rentabilidade da taxa Selic? Vamos fazer um comparativo? O Bradesco Hiperfundo DI, XP referenciado DI e o CDI. Um período de outubro de 2011 a julho de 2013, para ser mais exato, 19 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2013, ou seja, 2 anos, 24 meses, o CDI deu 17,84%, o XP referenciado DI deu 98,38% do CDI, logo deu 17,55%, e o Bradesco Hiperfundo deu 52,24%, ou seja, um pouco mais do que a metade do CDI é o que rendeu o Hiperfundo Bradesco nesse período aí de setembro de 2011 a setembro de 2013. Esse é um caso real, uma cliente que ganhou uma herança e fez um depósito de 6 milhões de reais, o gerente indicou para ela um Hiperfundo DI. Ela pôs o dinheiro em 16 de março de 2010 e retirou o dinheiro em 16 de março de 2012. Ela teve uma rentabilidade de 780 mil reais. Tá bom para você ganhar 780 mil reais? Acho que para todo mundo, né? 13% de rentabilidade, considerado 2 anos, 6,5% ao ano, está bem razoável. Só que nesse meio tempo, o Bradesco sorteava carros, né? Chegou a sortear Agile, Astra, Captiva, e essa mesma cliente, por ter essa quantidade de dinheiro, ganhou 6 automóveis. Na época, se eu não me engano, eram os Celtas. Então, vamos fazer a conta desses Celtas, 6, cada Celta custa 30 mil reais, daria aproximadamente 180 mil reais. Vale lembrar que o Bradesco, pela quantidade que ele comprava, ele não pagava o valor de tabela nesses carros. Mas ela teria 6.960.000 reais em dinheiro na conta dela depois de 2 anos. Tá bom, 960 mil reais? Ah, Newton, tá bom, eu não sou muito exigente, eu não sou muito ambicioso. Tá bom, 960 mil reais em 2 anos é razoável, dá para você viver bem. Mas vamos fazer um comparativo com um fundo do Paribas. Paribas é um banco francês, extremamente sólido, extremamente bem administrado, e a rentabilidade média dele nesse mesmo período foi de 23%. Ela teria
R$7.380.000. Em vez de ganhar 960 mil, ela teria ganho R$1.380.000. Diferença, R$420 mil. Taxa de administração do Hiperfundo Bradesco, 3,9%. Na época era um pouco mais, era 4,5%. Chegou a 4,5% a taxa de administração, ele veio caindo ao longo dos últimos anos. Taxa de administração do Paribas, 0,5% ao ano. Diferença de R$420 mil. Lembra lá do Corolla de R$500 mil? Com esses R$420 mil, dava para pagar o Corolla, ainda sobravam uns 300 e poucos mil reais. Ou praticamente era essa a diferença. Por que isso acontece? Falta informação, falta comparação, falta oportunidade, faltam profissionais gabaritados ou profissionais dedicados. Às vezes o problema nem é o gerente do banco. Ele tem até vontade de te dar um produto melhor, te indicar um produto de qualidade, mas ele não tem esse produto na prateleira. Se ele não tem esse produto na prateleira, como ele pode te atender da forma que você quer? Qual o preço que se paga por isso? Nesse caso específico, R$420 mil por não fazer a sua comparação. Outros fundos de investimento que são considerados curto prazo pela Ambima, Santander Inteligente e Itaú Vest Plus curto prazo. O CDI deu 100%, daria nesse período aí de 8 anos e pouquinho, 156% CDI. No Itaú Vest, 61%, e no Santander Inteligente, 60,93%. Ou seja, praticamente 1/3 da rentabilidade que o CDI teria. Por que isso? Porque a rentabilidade tão afetada, olha quanto é a taxa de administração. 5,5% no Santander, 5,5% no Itaú. Quanto maior a taxa de administração, menor a sua rentabilidade. Lembre-se sempre disso. Quando você for comprar um produto de investimento, você tem que olhar a taxa de administração que esse produto te cobra. Alguns bancos usam um sistema muito interessante. Eles têm fundos que a taxa de administração do fundo é baixíssima, 0,5%, 1%. E aí este fundo compra fundos da própria instituição com taxas de 3%, 4%, 5%. Então você paga 0,5% para o fundo e o fundo, por sua vez, paga 2%, 3% para outros fundos. E não tem almoço de graça no mercado financeiro. Você tem que buscar qual a melhor taxa e tem que comparar a rentabilidade. Não adianta comparar a rentabilidade nos últimos 3 meses ou nos últimos 6 meses. Pegue 3, 4 períodos. Pegue nos últimos 3 meses, pegue no último 1 ano e pegue nos últimos 3 anos. Aí você vai ter uma noção qual fundo é o ganhador, qual o fundo é o vencedor, qual o fundo que vai te trazer melhor rentabilidade. Faz sentido isso para você? Faz todo sentido do mundo, porque é o seu dinheiro suado que você está buscando ganhar. A inflação no período foi de 54%, ou seja, praticamente ele ganhou da inflação. Fundos de investimento categoria multimercado, BTG Pactual, Claritas Institucional e XP Long Short. Olha lá, o CDI deu 100%, o Claritas deu 109%, XP Long Short 122% e o BTG Pactual Red multimercado 149%, de 2010, setembro de 2010, setembro de 2013. Ou seja, em 3 anos, o CDI, esses 3 produtos ficaram acima do CDI. Então, o seu dinheiro rendeu acima da taxa Selic, mesmo que você tenha pago uma taxa de administração de 2% ou 1,5%. Tá? Fundos de investimento, a XP tem uma plataforma que se chama XP One Stop, registrada da XP, e a plataforma você compara todos os tipos de fundos num único lugar. Fundos de grandes marcas e gestores de produtos que você tem na XP e de produtos que são exclusivos de algumas instituições, para que você possa analisar as rentabilidades, taxas, gráficos e fazer comparações com todos os fundos do mercado. A InfoMoney tem uma plataforma bastante interessante que você coloca qual é o tipo de fundo que você tem, qual é o nome do fundo, qual é o valor, e ele te diz quais são os 5 melhores fundos da mesma categoria nos últimos 12 meses. Aí você vai para a plataforma XP One Stop e faz o comparativo. Os brasileiros mais preocupados com a aposentadoria.
nos últimos anos, as pessoas têm tido mais preocupação em guardar dinheiro para o futuro, para usar na velhice. De 5% dos brasileiros que tinham em 2005, hoje já 1 em cada 5 brasileiros tem a preocupação em guardar algum dinheiro para frente, para a sua velhice. 3 coisas você tem que observar num plano de previdência privada: qual a rentabilidade do fundo, qual é a taxa de administração e qual é a taxa de carregamento desse fundo. A taxa de carregamento é uma taxa cobrada em todo o depósito feito no plano. Se a taxa de carregamento é 5%, cada vez que você colocar R$100, você na verdade está aplicando 95, os R$5 é um pedágio que você já paga para poder usar a carteirinha da instituição e poder dizer para todo mundo que a sua instituição ou sua previdência está no banco A, B, C ou D. A maioria das previdências cobram esse tipo de taxa, então você precisa saber se tem essa taxa de carregamento. Aqui tem um exemplo de acúmulo de capital com uma contribuição de R$600 ao mês, com uma rentabilidade de 0,7% ao mês, que você está conseguindo ver que não é uma rentabilidade impossível. Então, depois de 25 anos, sem taxa de carregamento, você teria R$616 mil, com taxa de carregamento R$586 mil. Praticamente R$30 mil, um pouco mais de R$30 mil de diferença. Os 4 primeiros anos de contribuição seus foram feitos para que você cobrisse a taxa de carregamento da instituição. Você guarda o dinheiro por 25 anos, é como se os 3 primeiros anos tivessem ficado para a instituição, para que a instituição possa fazer os seus investimentos, auferir o seu lucro. É justo que as instituições financeiras tenham lucro, ninguém trabalha de graça. Mas não é justo que quem pague por isso seja você com o seu suado dinheiro. Eles têm que ganhar no volume e não em cada operação taxas absurdas. Vamos ver o retorno acumulado de praticamente 1 ano, 9 anos. O CDI deu essa rentabilidade aqui. Você consegue ver aqui pelos gráficos: Santander, Itaú, Brasilprev, Mafre, Icatu e CDI. O CDI é aqui esse roxinho, o Icatu é o vermelho, deu aqui um pouco mais de 150%. A Mafre, esse azulzinho, deu quase 200% nesse período de 9 anos, e as instituições financeiras deu em torno de 125% nesse mesmo período. Ou seja, praticamente alguma coisa acima da Selic. Perdão, de 50% da Selic. Você pode fazer a sua portabilidade do seu plano de previdência sem custo nenhum, sem cobrança de taxa de carregamento na entrada, procurar menores taxas de administração e maiores rentabilidades, e a portabilidade igual a portabilidade no celular. A gente consegue fazer tudo via internet hoje praticamente, a gente manda as informações, trocamos e-mails e a gente consegue te apresentar um plano de previdência que seja mais rentável, que te dê melhor cobertura ao longo da sua vida e você possa ter uma garantia melhor na sua aposentadoria. O que fazer agora? Inscrever-se num dos cursos da XP e conhecer melhor os seus investimentos, descobrir o seu perfil de investidor, que é o Switchability, e vai receber uma assessoria financeira especializada por das pessoas da equipe da WI Investimentos. Qualquer um dos nossos colaboradores terá condições de lhe prestar um serviço à altura e indicar qual é o melhor produto para o seu investimento. Faça o seu cadastro, ele é totalmente gratuito e você vai ter as melhores ferramentas do mercado. Você vai ter opções de investimento e vai poder tomar as melhores decisões. Sempre compare antes de investir. A ficha do Switchability vai te dar 3 opções de conservador, moderado, agressivo e agressivo. Na verdade são 4 opções e que vão te dar aí ao longo dessa pizza qual é o tipo desse círculo, qual é o tipo de investimento melhor para você ou como você distribuir o seu dinheiro para curto prazo, médio prazo e longo prazo, garantindo sempre, buscando uma rentabilidade acima da Selic. Por que investir com a XP? Por um motivo simples. Porque independente do seu perfil de investidor e dos sonhos que pretende atingir, nós temos as melhores soluções para ajudá-lo. Assessoria personalizada, melhores ferramentas operacionais, melhores investimentos no mercado. Conhecimento para escolher e liberdade para investir.
Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Esse é o lema da XP Investimentos. Essa é a nossa agenda de eventos para esse mês de março. Nós temos 2 cursos fantásticos que vão ser online também. Aprenda a investir na Bolsa de Valores, dias 18, 19 e 20 de março, diretamente do escritório da XP. O valor do investimento nesse curso é de R$390 e de 25, 26 e 27 de março, na semana seguinte, terça, quarta e quinta, também online, por R$390. Se você for através do link no site da própria XP e fizer a sua inscrição, esses são os valores que você vai ter que contribuir ou vai ter que pagar. Como nós temos aqui, junto à XP Investimentos, a WI Verelo Investimentos e ao Instituto de Coaching e Desenvolvimento em Finanças, o ICDF Brasil, nós temos uma parceria com a XP e uma promoção especial por estarmos iniciando esse trabalho online, por estarmos começando esse trabalho a partir deste ano de 2014. 2012 e 2013, a WI Investimentos e a XP mantiveram uma parceria que foi muito saudável, mas com a entrada do Instituto do ICDF Brasil nessa parceria, fez com que nós tivéssemos um pouco mais de poder de fogo e conseguíssemos alguns benefícios para os nossos clientes. Eu estou deixando aqui para vocês o meu e-mail. A organizadora desse evento foi a ICDF Brasil. Meu nome é Anilton Marques. Meu telefone 28377656. E aí meu e-mail winvestimentos.com.br e o nosso site www.winvestimentos.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho da WI Verelo. Já o site do Instituto ainda não está no ar. Eu tenho informações que esse site vai estar disponível a partir do mês de março. Você pode curtir nossa página lá no Facebook também e pode nos mandar um e-mail através do contato @icdfbrasil.com.br. Como nós temos essa parceria com a XP Educação, com a Verelo Investimentos e com o ICDF Brasil, nós estamos oferecendo para quem está participando dessa palestra, nesse mês de fevereiro e também agora no mês de março, para quem participa dessa palestra, um bônus de 50% de desconto. Ou seja, naqueles cursos que você viu ali por R$390, você se mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal amanhã, eu posso garantir para você a inscrição em qualquer um desses 2 cursos por 50% de desconto. Ou compra um e leva o outro automaticamente. Aprenda a investir na Bolsa e análise fundamentalista para você tomar as suas decisões para fazer um investimento melhor. Em meu nome, em nome do Instituto Coaching e Desenvolvimento em Finanças, o ICDF Brasil, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e agradecer também a disposição de vocês me escutarem durante essa 1 hora. Nós temos um encontro marcado, se você quer saber um pouco mais sobre Bolsa, quarta-feira que vem, dia 5, às 21 horas, nesse mesmo canal, nós vamos ter Desmistificando a Bolsa de Valores, também patrocinado pelo ICDF Brasil, pela XP Educação e pela WI Verelo Investimentos. Obrigado mais uma vez, tenham uma boa noite. Perguntas vocês podem fazer pelo chat. Eu vi que aqui no chat não me apareceu nenhuma pergunta, o nosso moderador também não viu nenhuma pergunta escrita. Logo, espero ter tirado todas as dúvidas. Se tiverem mais alguma dúvida, não se esqueça, meu telefone vai ficar aqui no chat até amanhã, em que você pode ligar para nós e nós teremos o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Ok? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até logo.